mediar na prática. Primeiro passo, pensar sempre em facilitar a aprendizagem do seu aluno. Então, você sempre vai pensar qual é a forma mais fácil de aprender esse conteúdo. Como é que eu posso diminuir esse conteúdo? Como é que eu posso fracionar esse conteúdo? O que eu posso fazer? Por exemplo, eu vou ensinar a tabuada. Qual é a forma mais fácil de ensinar a tabuada? É só colocando 2 vezes 3, ou se eu colocar ali 2 grupos, 2 círculos com 3 elementos, essa criança vai entender melhor qual é a melhor forma para ensinar esse conteúdo. Então, sempre vou pensar em facilitar. Segunda coisa, segundo passo, eu vou fracionar o conteúdo. Já falei um pouquinho antes, mas vamos falar mais sobre isso. Dividir sempre em pequenas partes esse conteúdo, né? Garantir a aquisição do conhecimento. Como? Como é que eu faço isso, Sandra? Vamos lá. Vamos continuar aqui na multiplicação. Estou falando de multiplicação, vamos continuar. Então, antes que a criança aprenda 2 vezes 3, eu preciso mostrar à criança que 3 mais 3 é igual a 6. E ali tem 3 2 vezes. Então, a gente pode substituir por 2 vezes 3. Ensinar ela o conceito da multiplicação antes de ensinar a multiplicação propriamente dita. Isso de uma forma lúdica, pegando um brinquedo, colocando... vamos separar em 2 grupos, só que cada grupo tem que ter a mesma quantidade. E aí, vamos ver quanto é que vai dar. Essa forma de fracionar e ensinar o conteúdo que antecede aquele conteúdo que você vai iniciar já ajuda muito. Então, eu primeiro dou o conceito, se eu percebo que a criança tem uma certa dificuldade, eu primeiro dou o conceito, fraciono, para depois eu chegar no que é necessário ensinar, tá? Terceiro, respeitar as limitações do aluno. E o interessante é que essas limitações, elas podem ser físicas, sensoriais, cognitivas, atencionais e motoras. Eu coloquei físicas, sensoriais e motoras, que parece que tudo isso é a mesma coisa, né? Mas não é. Então, às vezes a limitação física, porque a criança tem uma deficiência física, e aí impede ela de estar pegando no lápis, por conta de uma deficiência na própria mão. Pode ser sensorial, a criança não consegue segurar o lápis na mão por uma questão sensorial, porque ela tem gastura de pegar no lápis, porque o lápis pode ser fino, enfim, várias outras coisas. Porque talvez a criança tenha também, como é que eu posso dizer, um movimento repetitivo na mão e ali impede que ela segure no lápis. Então, é uma questão também sensorial, né? Também pode ser motora. E aí, motora, como assim motora, Sandra? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Motora pode ser o seguinte, a criança não consegue ainda fazer o movimento da pinça perfeitamente para pegar no lápis. Então, eu vou ajudar a criança dentro dessa limitação, como? Eu vou pegar um adaptador, eu vou pegar um lápis mais grosso, ou um lápis, aqueles lápis triangulares, né, que pega o encaixe direitinho da mão. Eu posso fazer N coisas para estar ajudando nessa dificuldade, nessa limitação motora da criança. Então, você já percebeu que a limitação física, sensorial e motora são distintas, né? Então, e cognitivas e atencionais. Vamos para a cognitiva. A cognitiva, às vezes a criança tem uma limitação cognitiva, ela não consegue compreender aquele conteúdo. Ela ainda não alcança aquele conteúdo. Do exemplo da multiplicação. Então, eu vou trabalhar bastante a adição, que é o pré-requisito para que a criança aprenda a fazer uma multiplicação. Na verdade, não antecede não, né? Qual é o conteúdo que antecede a divisão? A multiplicação. A criança tem que saber bastante tabuada para fazer divisão. Não é isso? Então, vamos embora. E a atencional. Às vezes a criança tem um déficit de atenção considerável e ela não consegue se manter ali naquela atividade. Então, eu vou proporcionar a ela um ambiente que ajude ela a manter a atenção na atividade. Seja tirando os estímulos, ela manter a atenção na atividade. Seja tirando os estímulos externos, seja tirando estímulos próximos dela, dando esse conteúdo em partes, né, como já foi falado antes, fracionado. Em vez dela fazer, tem 5 questões ali na folha para ela resolver. Eu pego cada questão que ela for fazendo, dou um tempo para ela relaxar, para ela brincar. Ali, pode ser na mesa mesmo, pode ser fora da mesa, mas que eu dê atenção a essa necessidade dessa criança que tem um baixo foco atencional e eu propicie a ela um ambiente que ajude ela a aprender. E o último, nossa quarta
dica aqui é ter um plano educacional individualizado, que é você ter um PEI, você ter objetivos gerais, você ter objetivos específicos, né? E estratégias para estar trabalhando esses conteúdos. Por quê? A gente tem que ter a meta, a super meta, e aí essa meta a gente vai destrinchar ela em objetivos gerais e objetivos específicos. A gente vai destrinchando, tá? Então, a gente precisa ter essas estratégias. E um bônus que eu vou te entregar, que seria a quinta, é um bônus, que é você ter sempre uma avaliação. Você avaliar sempre se a criança está aprendendo, se a criança está evoluindo. Como é que eu vou avaliar? E aí, como você vai avaliar, já vai ficar para um próximo vídeo. Porque eu vou te ensinar como você vai avaliar, como é que você vai perceber que essa criança já adquiriu aquele conhecimento, tá? Até logo, boa sorte.